Contabilidade de custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Editora Atlas, nona edição, 2003. Capítulo 2, Terminologia Contábil Básica, página 24. Desde que duas pessoas resolvam comunicar-se, é absolutamente necessário que passem a dar aos objetos, conceitos e ideias o mesmo nome sob a pena de, no mínimo, reduzir-se o nível de entendimento. O que comumente se denomina de mero problema de terminologia, talvez fosse mais bem tratado como magno problema de terminologia. Infelizmente, encontramos em todas as áreas, principalmente nas sociais e econômicas em particular, uma profusão de nomes para um único conceito e também conceitos diferentes para uma única palavra. Sem que tenhamos nenhuma pretensão de resolver um impasse ou de conseguir generalizar a terminologia de custos, adotaremos a nomenclatura e a conceituação a seguir explanadas principalmente por sua maior correção do ponto de vista técnico, mesmo que às vezes não sejam as mais usuais nas circunstâncias. 2.1 Terminologia em custos industriais. Despesas com matéria-prima ou custos de matéria-prima. Gastos ou despesas de fabricação. Gastos ou custos de materiais diretos. Despesas ou gastos com imobilização. Custos ou despesas de depreciação. Gastos, custos e despesas são três palavras sinônimas ou dizem respeito a conceitos diferentes. Confundem-se com desembolso? E investimento tem alguma similaridade com elas? Perda se confunde com algum desses grupos? No meio desse emaranhado todo de nomes e ideias, normalmente o principiante se vê perdido e, às vezes, o experiente embaraçado. Por isso, passamos a utilizar a seguinte nomenclatura. A. Gasto. Compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade. O desembolso. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Conceito extremamente amplo e que se aplica a todos os bens e serviços adquiridos. Assim, temos gastos com a compra de matérias-primas, gastos com a mão de obra, tanto na produção como na distribuição. Gastos com honorários da diretoria, gastos na compra de um imobilizado, etc. Só existe gasto no ato da passagem para a propriedade da empresa do bem ou serviço, ou seja, no momento em que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo dado em pagamento. Não estão aqui incluídos todos os sacrifícios com que a entidade acaba por arcar, já que não são incluídos o custo de oportunidade ou os juros sobre o capital próprio, uma vez que estes não implicam a entrega de ativos. Note que o gasto implica desembolso, mas são conceitos distintos. B. Desembolso. Pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Pode ocorrer antes, durante ou após a entrada da utilidade comprada, portanto, defasada ou não do momento do gasto. C. Investimento. Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços, os gastos, que são estocados nos ativos da empresa,
para baixa ou amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente chamados de investimentos. Podem ser de diversas naturezas e de períodos de ativação variados. A matéria-prima é um gasto contabilizado temporariamente como investimento circulante. A máquina é um gasto que se transforma num investimento permanente. As ações adquiridas de outras empresas são gastos classificados como investimentos circulantes ou permanentes, dependendo da intenção que levou a sociedade à aquisição. D. Custo. Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. O custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo no momento da utilização dos fatores de produção, bens e serviços, para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Exemplos: a matéria-prima foi um gasto em sua aquisição que imediatamente se tornou investimento e assim ficou durante o tempo de sua estocagem. No momento de sua utilização na fabricação de um bem, surge o custo da matéria-prima como parte integrante do bem elaborado. Este, por sua vez, é de novo um investimento, já que fica ativado até a sua venda. A energia elétrica é um gasto no ato da aquisição, que passa imediatamente para custo por sua utilização, sem transitar pela fase de investimento. A máquina provocou um gasto em sua entrada, tornando investimento o ativo, e parceladamente transformado em custo via depreciação, na medida que é utilizada no processo de produção de utilidades. E despesa, bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. A comissão do vendedor, por exemplo, é um gasto que se torna imediatamente uma despesa. O equipamento usado na fábrica, que fora gasto transformado em investimento e posteriormente considerado parcialmente como custo, torna-se na venda do produto feito uma despesa. O microcomputador da secretária do diretor financeiro fora transformado em investimento, tem uma parcela reconhecida como despesa de depreciação, sem transitar por custo. As despesas são itens que reduzem o patrimônio líquido e que têm essa característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Todo produto vendido e todo serviço ou utilidade transferidos provocam despesa. Costumamos chamá-lo custo do produto vendido, e assim fazemos-lo aparecer na demonstração de resultados. O significado mais correto seria despesa, que é o somatório dos itens que compuseram o custo de fabricação do produto ora vendido. Cada componente que fora custo do processo de produção agora, na baixa, torna-se despesa. No resultado, existem receitas e despesas, às vezes ganhos e perdas, mas não custos. A mercadoria adquirida pela loja comercial provoca um gasto, genericamente, um investimento, especificamente, que se transforma numa despesa no momento do reconhecimento da receita trazida pela venda, sem passar pela fase de custo. Logo, o nome custo das mercadorias vendidas não é, em termos técnicos, rigorosamente correto. Logo, todas as despesas são ou foram gastas. Porém, alguns gastos muitas vezes não se transformam em despesas. Por exemplo, terrenos que não são depreciados ou só se transformam quando de sua venda. Todos os custos que são ou foram gastos se transformam em despesas quando da entrega dos bens ou serviços a que se referem.
Muitos gastos são automaticamente transformados em despesas, outros passam primeiro pela fase de custos e outros ainda fazem a via sacra completa, passando por investimento, custo e despesa. F. Perda. Bem ou serviço consumidos de forma anormal e involuntária. Não se confunde com a despesa, muito menos com o custo, exatamente por sua característica de anormalidade e involuntariedade. Não é um sacrifício feito com intenção de obtenção de receita. Exemplos comuns: perdas com incêndios, obsoletismo de estoque, etc. São itens que vão diretamente à conta de resultado, assim como as despesas, mas não representam sacrifícios normais ou derivados de forma voluntária das atividades destinadas à obtenção da receita. É muito comum o uso da expressão perdas de material na produção de inúmeros bens e serviços. Entretanto, a quase totalidade dessas perdas é, na realidade, um custo, já que são valores sacrificados de matéria-prima normal no processo de produção, fazendo parte de um sacrifício já conhecido até por antecipação para a obtenção do produto ou serviço e da receita almejada. O gasto com mão de obra durante um período de greve, por exemplo, é uma perda, não um custo de produção. O material deteriorado por um defeito anormal e raro de um equipamento provoca uma perda e não um custo. Aliás, não haveria mesmo lógica em apropriar-se como custo essas anormalidades e, portanto, acabar por ativar um valor dessa natureza. Cabe aqui ressaltar que inúmeras perdas de pequeníssimo valor são, na prática, comumente consideradas dentro dos custos ou das despesas, sem sua separação. E isso é permitido devido à irrelevância do valor envolvido. No caso de montantes apreciáveis, esse tratamento não é correto. 2.2 A terminologia em entidades não industriais. Pela própria definição de custo, podemos entender, ainda mais sabendo da origem histórica, por que se generalizou a ideia de que contabilidade de custos se volta predominantemente para a indústria. É aí que existe a produção de bens e onde a necessidade de seu custeamento se torna presença obrigatória. Em inúmeras empresas de serviços, todavia, passou-se a utilizar seus princípios e suas técnicas de maneira apropriada em função da absoluta similaridade de situação, principalmente nas entidades em que se trabalha por projeto. Empresas de engenharia, escritórios de auditoria, de planejamento, etc. Já em muitas outras empresas, tais como as entidades comerciais e financeiras, utiliza-se a mesma expressão contabilidade de custos, quando à primeira vista só existem despesas. Mas é fácil entender que a generalização desta terminologia se deve não só ao uso das técnicas daquela disciplina, como talvez principalmente à ideia de que tais entidades são produtoras de utilidades e assim possuem custos. São custos que imediatamente se transformam em despesas, sem que haja fase de estocagem, como no caso da indústria de bens, mas de qualquer forma não deixa de ser apropriada a terminologia. Portanto, é perfeitamente idêntica a terminologia nessas empresas. Por exemplo, o serviço de câmbio de um banco faz aparecer gastos que se transformam em custo de um serviço que se torna imediatamente uma despesa. Assim, há nessas situações certa sofisticação e refinamento na separação das diversas fases.
A palavra custo também significa o preço original de aquisição de qualquer bem ou serviço, inclusive legalmente. Daí se falar em custo de uma obra, custo de um automóvel adquirido, custo de uma consulta, etc. Contudo, quando se fala em contabilidade de custos, estamos nos referindo apenas aos bens ou serviços utilizados na produção de outros bens e serviços. 2.3 A terminologia neste livro. Faremos uso aqui dos conceitos vistos anteriormente no item 2.1. Só usaremos a palavra custo para o gasto relativo a consumo na produção. Gastos que se destinam às fases de administração, esforço de vendas e financiamento serão chamados de despesas. Como já foi dito, faremos menção a exemplos de empresas não industriais ou a situações em que a atenção recaia sobre valores que não custos. E isto é devido ao fato de termos em mente a necessidade de mostrar a ampla possibilidade de uso das técnicas desenvolvidas pela contabilidade de custos. Mas utilizaremos separadamente as palavras custo e despesa com seus significados próprios já descritos. Em alguns momentos, como exigência do tema a ser abordado, poderão ser usadas terminologias diferentes das apontadas anteriormente. Entretanto, quando da ocorrência de tal fato, o leitor será devidamente alertado para tais mudanças. Resumo: custo e despesa não são sinônimos, têm sentido próprio, assim como investimento, gasto e perda. A utilização de uma terminologia homogênea significa o entendimento e a comunicação. Neste livro, custo só se refere a sacrifício na produção, salvo quando expressamente alertada a modificação da terminologia utilizada. Logo, temos custo de produção e despesas de administração, de vendas e finanças.